meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro, né? Mais uma vez aí. E na nossa aula de hoje... Então, né, minha gente? Finalmente aí, sextou, né, gente? Sexta-feira, a gente tá chegando mais um final de semana, né? Para aproveitar, para curtir, para descansar. A gente sabe também que estamos em clima de despedida do nosso módulo 1. A gente já teve aí língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências, que são as disciplinas regulares, né? Então, ali todas finalizadas, mas a gente ainda, essa semana, precisa dar continuidade a artes e educação financeira, tá bom? Então, no vídeo de hoje, a gente vai ter educação financeira e artes. Esse primeiro vídeo é sobre educação financeira. E a gente vai ver aqui no nosso livro, a gente já viu sobre a história do dinheiro, se eu não me engano, tá bom? E a gente vai falar agora sobre o valor das coisas. É exatamente isso. Olha, o professor sabe, tá aqui, ó. Nossa segunda parte do livro diz o seguinte, não dá pra ver porque tá ao contrário, mas na primeira parte a gente falou sobre a história do dinheiro, foi a nossa aula da semana passada. E essa semana a gente vai falar sobre o valor das coisas. E aí, talvez vocês tenham se perguntado que a gente tem um outro material de educação financeira, que é este aqui, que são os livros que falam sobre as nossas experiências, tá bom? A gente podia fazer as atividades desse livro no vídeo, mas como o professor está tendo uma excelente sensação aí sobre o nosso retorno, a gente já está quase para voltar. A gente ainda tem muito tempo para começar a trabalhar esse livro aqui, tá bom? A gente tem como, por exemplo, nossa primeira atividade, um destaque que a gente fez também, bem parecido com uma aula de matemática, tá bom? Olha só, quando a gente está falando sobre conhecer o din-din, o que é o din-din? No final das contas, é o dinheiro, né, minha gente? Mas aí aqui, ó, nossa primeira atividade é muito divertida de fazer e a gente vai fazer na sala de aula, tá bom? Pessoal, mais uma vez vocês sabem, né, que as nossas aulas de educação financeira, elas são conectadas, digamos assim, com português e matemática, isso no decorrer do ano todo, tá bom? Não pensem que, porque o livro é desta finura, que a gente não trabalha educação financeira toda semana, a gente trabalha sim, tá? Mas aqui, ó, corre lá pro seu livro pra gente ir pra nossa segunda parte, fazer a leitura sobre o valor das coisas, e isso já tem um significado muito grande, né? Se a gente parar para pensar e falar, conversar sobre o valor das coisas. Lembrando que a gente vai fazer nossa revisão de educação financeira na escola, tá bom? A gente vai conversar sobre todas essas 4 partes que tem no nosso livro, tá bom? Então, olha só, na nossa página 8, a gente começa a segunda parte, tá bom? O valor das coisas. A gente tem uma garotinha falando o seguinte aqui do nosso lado esquerdo. Além dos objetos e da comida, há outras coisas que custam dinheiro. Quais coisas são essas, né? É bom que a gente sempre fique conversando. O que é que tem aí também valor monetário, né? O que a gente gasta além da nossa comida e além dos objetos que a gente compra, tá? Primeiro, despesas fixas. O que são despesas fixas, professor? Você sabe o que custa dinheiro em sua casa e na sua escola, né? A energia elétrica consumida pela lâmpada, pelo micro-ondas, pela TV e pela água utilizada para lavar a louça, limpar a casa, cozinhar ou tomar banho também custa dinheiro. Acredito eu que não preciso nem comentar isso com vocês, porque, né, a gente sabe que mora com os pais, que mora com os avós, que mora com os tios, a gente sabe que eles estão sempre falando isso pra gente, né? Pelo menos aqui em casa, eu desde criança sempre ouço muito falarem sobre isso, né? Minha mãe, minha avó, olha, não desperdiça essa energia, não desperdiça essa água, porque isso aí é dinheiro, né? Enfim, aquela bronca que a gente sempre leva, né? Por deixar às vezes alguma coisa aberta, ligada. Enfim, a gente continua com a nossa leitura, tá bom? Água e energia elétrica são exemplos de despesas fixas de uma residência. Por que que isso acontece, gente? O que é uma despesa fixa? É aquela despesa que a gente já sabe que vai vir todo mês.
É uma despesa que a gente sabe que vai vir todo mês. Por exemplo, água e luz. A gente precisa desses recursos para viver, né? A gente precisa de energia elétrica para ligar o ventilador, para ligar o ar-condicionado, para assistir uma televisão, para carregar o celular, para ver o professor, a aula do professor, né? A gente precisa de água, eu não preciso nem, né? Talvez falar o porquê da gente precisar de água. É só o fato da gente beber, né? A gente precisa beber água, precisa tomar banho, então a gente precisa desses dois, por exemplo, recursos obrigatórios essenciais, né? Claro que a gente também tem ali, às vezes, a internet, que a gente se utiliza da internet. A internet já está se tornando uma despesa fixa nas casas, nos lares brasileiros, né? E assim, isso são despesas fixas, vão vir todos os meses, tá bom? Até o momento que você deixar de pagar e, ó, pô, ser cortado esse recurso, né? Esses recursos. Olha só, isso porque todos os meses temos que pagar uma certa quantia pelo seu consumo. É aquilo que o professor acabou de falar, tá bom? Vamos continuar. Além delas, que outras despesas fixas você pode citar? O professor citou ali a internet, né? Mas vocês são garotos e garotas espertos e vocês vão procurar aí na casa de vocês despesas fixas. O que a gente sempre gasta todo mês? A gente precisa gastar um pouquinho do salário dos pais ali todo mês, tá bom? E não vale, por favor, colocar negócio de mesada, tá? Despesa fixa. Ai, minha mesada. Negativo. Pare com isso. Serviços essenciais para a sua família, tá bom? Não seja aí singular, tá bom? Na 9, a gente vai falar agora sobre despesas variáveis. Olha só, a gente tem dois tipos de despesa, né? A despesa fixa e a despesa variável. Vamos lá. Há um outro tipo de despesa, como serviços e coisas que não precisamos utilizar mensalmente. São as chamadas despesas variáveis. O que é isso, minha gente? Vamos lá. Veja alguns exemplos de despesas variáveis. A gente tem 3 imagens. A primeira imagem, tá bom? A gente está vendo ali um bilhete de cinema. A gente está vendo o filme da Malévola. Malévola em 3D ainda, tá bom? Que é mais caro, tá? Malévola 2D não, a gente quer ver 3D com óculos, né? Na segunda imagem a gente tem passagem de avião. E na terceira imagem a gente tem a papelaria Victor, né? Olha só. Primeira pergunta, quem paga essas contas em sua casa? São os senhores? Tenho certeza que não, tá bom? Então, como eu não conheço, podem ser os pais, podem ser os tios, os avós, enfim, tá bom? Comenta aí, coloca no seu caderno, não esquece de escrever no caderno, tá bom? Segunda, complete a lista com a ajuda das pessoas que moram com você. Considere as despesas deste mês. E aí você vai falar com seu pai, com sua mãe, com seu tio, enfim, quem é que paga essas despesas, tá bom? E vai conversar, olha só, vem cá, vamos conversar. Eu sei, tio, eu sei, pai, eu sei, mãe, o que é uma despesa fixa e o que é uma despesa variável. Fixa é aquilo que a gente paga todo mês. Variável é o que a gente pode pagar em algum momento, pode não pagar. E agora eu quero saber, vamos fazer a lista aí, tá bom? A gente tem que botar a despesa, tem que marcar no xizinho ali se ela é fixa ou se ela é variável e depois pode sentar o valor, tá bom? Pode colocar o valor da sua despesa, da sua casa, tá bom? Vamos lá. É muito importante controlar as despesas variáveis. Às vezes, nem percebemos o quanto gastamos com elas. E isso pode gerar uma dívida no futuro. Atenção àquela conversa que a gente teve sobre cartão de crédito, por exemplo, né? E é aquela coisa, se você é uma pessoa organizada, você utiliza o cartão de crédito num momento de necessidade, né? Uma urgência. Agora, se você começa a fazer gastos variáveis, coisas que você não precisa necessariamente estar gastando ali a todo instante, você começa a gastar, isso acaba se tornando uma dívida muito grande. Isso acontece como? Por exemplo, com uma despesa variável que é corridas por aplicativo, por exemplo. Tem gente que começa a usar demais e se utiliza do cartão de crédito
para pagar as corridas, né? Isso acaba se tornando uma grande bola de neve. Conheço muitas pessoas que gostam aí de estar usando toda hora aplicativo para ir bem próximo de casa, né? E infelizmente, quando chega no final do mês, o cartão tá assim, ó, absurdo. A pessoa vai pagar uma coisa muito cara, tá bom? Vamos para nossa próxima página, página 10, tá bom? Veja a lista de despesas na casa de Júlio. A gente tem as despesas do mesmo quadro que vocês vão fazer, o Júlio também tem ali, tá bom? Água, esgoto, energia, vestuário, material escolar, telefone, supermercado, feira e aluguel. Vestuário são as nossas roupas, tá bom? As roupas que a gente compra, tá? É a categoria de vestuário, tá bom? E aí nas despesas, por exemplo, nós temos despesas fixas. Água, esgoto, telefone, supermercado, feira e aluguel são despesas fixas. Por quê? Porque a água e a energia, como eu falei para vocês antes, a gente precisa pagar todo mês. Não tem como fugir, tá bom? Se a gente não paga esse mês, no outro mês vai ter que pagar essa conta que está faltando aqui desse mês e do próximo mês, que também se torna aí uma bola de neve se não pagar. Mas a gente tem como despesa fixa também o telefone. Olha só, o telefone tem que pagar todo mês. Supermercado tem que pagar todo mês. Já pensou ficar sem comer? Não pode. A feira também, né? Porque não tem a ver com alimentação também, né? A gente não pode deixar de ir à feira. É uma despesa fixa, tá bom? Não pode deixar para comer no supermercado ou na feira, quando eu bem quiser, quando eu bem entender, quando eu achar que devo, né? A gente come todo santo dia, toda hora a gente tá comendo. E o aluguel, né? O aluguel, com certeza, é uma despesa fixa, né? Não tem como, vou pagar ali todo dia 5 do mês, de repente não posso pagar esse mês. Não é uma despesa fixa, é uma despesa variável, então mês que vem eu vou pagar. Não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser despejado, né? Se você mora num lugar aí alugado, né, gente? Vamos lá. Nós temos apenas duas despesas variáveis nesse quadro do Júlio, que é o vestuário e material escolar, né? Então, o vestuário, roupas, a gente compra quando precisa comprar. Eu aqui, por exemplo, professor, tenho pouquíssimas roupas porque, ó, mão de vaca mesmo. Não, só compro quando preciso mesmo, quando tô dando com a roupa toda rasgada na rua. Tô brincando, gente. Mas eu compro realmente só quando eu preciso comprar. E isso, ó, tá certo, porque é uma despesa variável. Não é uma coisa que eu preciso comprar todo mês, não, tá bom? E por último, a gente tem o material escolar que, a meu ver, varia, né? Porque às vezes a gente precisa de uma coisa na escola, tem um evento, tem uma feira, tem alguma coisa. E aí a gente precisa da colaboração dos pais. Mas, de acordo com a tabela, realmente o material escolar, ele é um gasto variável. A gente não vai gastar todo mês, não, tá bom, gente? Não é todo mês que a gente vai ficar pedindo dinheiro de pai, não, para estar dando dinheiro de material. Não, quando o seu pai vem te matricular aqui, né, Santos Dumont, já tem uma lista toda preparadinha, tá bom? E o que a gente cobra às vezes é só por eventos que a gente precisa fazer e a gente não tem dinheiro, mas a gente precisa fazer, tá bom? Então, por último, a gente tem 3 perguntas. Quem você acha que paga essas despesas? A despesa é da família do Júlio. Quem é que paga, será? É a mesma situação de vocês, tá bom? Com certeza não é o Júlio que paga, não, tá? Qual dessas despesas você acha que poderia ser descartada? Por quê? Tem alguma que você acha que não... Não, isso aqui não precisa não, tá bom? Por último, qual dessas despesas você acha que poderia ser menor? Quais atitudes contribuiriam para essa diminuição? Olha só, a gente tem um gasto muito grande com aluguel, com o supermercado, né? Mas também o vestuário tá bem alto. Analisa aí no quadro, tá bom? Vê esses valores, o que você acha que tá bom, o que não tá bom, e faz a resposta aí, tá bom? Dessas perguntas, a gente encerra a nossa segunda parte aqui hoje, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula, que é bem simples, né? A gente conversa muito mais em sala de aula, mas nós estamos aqui para isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo, aprendido alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor, que eu tento responder e resolver da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado. Bom final de semana. Aproveitem bem, descansem e se preparem para a nossa próxima semana, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.